Olá, está começando o Novo Câmera. E na matéria de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória do maestro Mali em uma exposição em comemoração aos seus 90 anos. A Orquestra Sinfônica de Piracicaba ela foi reestruturada em 2015 pelo maestro Jamil Maluf e pelo André Micheletti. E desde então, nas temporadas, ela tem feito homenagens ao maestro Ernest Mali, seja incluindo alguma peça do seu programa anual, seja convidando algum ex-aluno do maestro para fazer parte do programa, para ser solista, em outros momentos com o maestro Ernest Mali também sendo regente. E esse ano, o ano de 90 anos, o maestro recebeu homenagens em Campos do Jordão, em várias cidades. O Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, que é um dos mais importantes, rendeu homenagens ao maestro. Obviamente, Piracicaba não poderia ficar de fora em relação a essa homenagem. Então, nós pensamos em um concerto em que o maestro já não pôde reger mais, mas que teve uma obra do maestro Ernest Mali, mas também para que o público, quando chegasse, entendesse um pouco desse contexto, da importância dele. Porque é um maestro que se dedicou 50 anos a uma escola de música, por onde passaram pelo menos 5.000 alunos, dos quais muitos foram destaque fora do Brasil, muitos são destaque fora do Brasil. Então, nessa exposição, o que nós fizemos? A partir do trabalho entre a Heloísa Guerrini, que é a diretora do teatro, Dr. Lúcio Neto, a Mayumi Micheletti, que é produtora da orquestra, e eu, nós fomos até a casa da dona Cidinha e do maestro Ernest Mali. Eles abriram um livro de fotografias para a gente, são vários livros de fotografias, são várias fotografias para que a gente analisasse e chegasse nessas 30 pranchas. Né? Então, quando nos reunimos, pensamos de que maneira a gente poderia contar um pouco dessa, eu digo assim, dessa entrega até dessa pessoa querida, que é o Mali e Dona Cidinha, desse casal incrível, em relação a tudo isso que eles fizeram para a cidade. Né? De que forma a gente poderia mostrar um pouco essa história. E tivemos a ideia, então, de trazer algumas fotos para que as pessoas também pudessem passear por essa história dentro da escola de música, conhecendo a família, como é que tudo aconteceu, os nomes que dali saíram, os encontros, enfim, né? E foi uma forma também de a gente agradecer ao casal Mali por tudo que fizeram por Piracicaba e pelos músicos piracicabanos que hoje estão aí espalhados pelo mundo. Meu pai, ele era dono de uma indústria, ele não tinha tempo de ir conosco, com os filhos, para assistir ópera, concerto de sinfônico, de câmara. Então eu não sabia o que era música. A não ser que no grupo que ficou perto de casa, tinha um professor que mandou todos os alunos comprar flauta doce, dessa flauta pequena que é barata. Logo perceberam que alguns eram muito bons, outros menos bons, e eu parece que era o melhor de todos. Então, até o 4º ano, ele acompanhou os bons, para aprender a ler música, tocar bem. Então, o que acontece é que a Segunda Guerra atrapalhou um pouco a minha formação, porque o ginásio lá em Stuttgart, onde eu nasci, foi completamente destruído por um bombardeio. E daí, quando nós chegamos a São Paulo, eu ia de noite em tudo quanto concerto que tinha. Eu encontrei um professor que já veio da Alemanha antes da Segunda Guerra, porque a mulher dele era judia. E ele fundou uma escola de música nova no Rio de Janeiro, que chamava Seminários Livres de Música. Então, essa escola livre, ele viu que estava mais ou menos indo bem, mas ele supôs em São Paulo provavelmente ia ser melhor ainda. Ele então procurou uma casa em São Paulo e o Keloid então começou até formar um coro com os alunos de regência e também queria uma orquestra, mas faltava contrabaixo. Então ele arranjou um contrabaixo e disse: Mali, você tem que aprender a tocar esse instrumento. Eu fui na loja, comprei 2 métodos, e comecei a tocar um pouco e logo consegui
ser razoavelmente bom no contrabaixo, não? Então, mas ainda a ideia de ser músico profissional não tinha na minha cabeça, não? Mas em todo caso, gostei de aprender a tocar flauta com o professor Geloida, que é ótimo flautista. Ele tocou o ciclo de sonatas de Johann Sebastian Bach no Museu de Arte. Eu fui lá assistir, eram uns 3 ou 4 concertos. E daí levei uma pasta e disse para ele, olha, eu fiz por própria conta, sem saber, sem ter estudado composição, umas peças para piano. Então ele disse, eu não toco bem piano, mas na semana que vem um compositor famoso dos Estados Unidos e que é bom pianista. Então esse senhor, meu xará, Ernest Kschennig, é um tcheco. Ele veio, pegou a minha pasta e meia hora tocou tudo. Eu fiquei maravilhado como pode tocar tão facilmente a primeira vez. Então ele disse, você tem talento, por que não estuda música com o próprio Geloida? Daí, ao mesmo tempo, fui aluno de Geloida e dava também aulas já, porque ele viu que eu tinha talento. Então, antigamente, enquanto morávamos na Áustria, eu sempre pensei, quando eu conhecer a minha futura mulher, vai ser amor a primeira vez. Que nada, durante 2 anos trabalhávamos juntos antes de começar o namoro, não? Então é assim, a nossa vida sempre decorreu assim, que nós sempre nos entendemos. Nós somos muito diferentes, mas nós nos entendemos muito assim, dentro da música e dentro de trabalhar juntos, sempre deu muito certo para nós, sempre. A exposição fica até dia 24, ela fica aberta sempre em todos os eventos que acontecem no teatro. Eu gostaria muito que todos viessem conhecer um pouco dessa história maravilhosa desse casal e de tudo que foi feito por Piracicaba, né? Esse casal incrível que dedicou a vida e a família toda para nós. E na entrevista, fomos conversar com Ricardo Campo, gestor do Pulse Hub, um pulse de inovação aqui em Piracicaba. Confira aí. Olá pessoal, a entrevista de hoje é com o Ricardo Campo, que é coordenador do Pulse, um dos principais hubs de inovação no agronegócio. Muito obrigado por nos receber aqui no escritório maravilhoso que vocês têm. Legal, o prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Eu queria que você falasse um pouco do que é um hub de inovação. Qual é a diferença do hub de inovação de um co-work? O que é esse termo? Muito bom. Bom, o hub de inovação Pulse é um hub da Raizen para criar conexões com o mercado, procurando aí tecnologias emergentes, empreendedores, pesquisadores, estudantes, faculdades e investidores. Por que eu fiz essa introdução para explicar o que é um hub, o que é uma aceleradora, o que é uma incubadora? O hub ele acaba unindo as partes interessadas, né? Então a gente tem esse ambiente, esse ecossistema que a Raizen permite, uma interação com mentores da própria companhia, com investidores que nos visitam, abrindo aí o espaço para um campo de provas pelas usinas que a gente tem na nossa operação, para a lavoura e áreas agricultáveis de agricultura disponíveis para escalar novas tecnologias, né? Então a gente entende que esse modelo funciona bem, a empresa procura algumas soluções de mercado que possam resolver algumas dores, que são problemas estruturais, assim, de processos, que a gente pode aproveitar o que essas startups já desenvolveram, uma visão mais orientada para a resolução de problema e incorporar isso no nosso portfólio de tecnologias a partir de uma validação real em campo, né? Dentro aqui desse ecossistema que foi conhecido como o AgTech Valley, ou Vale do Piracicaba, a gente tem agentes que se complementam, né? Então a Raizen é uma empresa líder, a gente entende que o Hub, o Pulse, tem um papel de liderança nesse movimento da tecnologia agrícola, mas tudo tem que acontecer com muita colaboração, né? Então, geralmente, o começo de tudo é um ambiente acadêmico, né? Uhum. Então, é uma pessoa que tem um olhar inquieto, que ela percebe uma oportunidade de mercado, é uma pessoa que tem um background, um aparato tecnológico muito interessante e ela tem uma ideia, ela tem uma sacada. Fala, acho que isso pode ser uma fonte geradora de caixa e resolver também os problemas setoriais, né? Por que problemas setoriais? A agricultura sempre foi muito ativa em termos de tecnologia,
mas comparando aí com cidades e metrópoles, ela ficava sempre um pouco atrás no que diz respeito ao desenvolvimento de novas tecnologias, né? A gente sempre teve muito investimento em pesquisa e desenvolvimento para sementes, para genética, para fertilizantes, para maquinário, mas em termos de serviços e outras oportunidades, a gente via principalmente o segmento de bancos, como fintech, sempre muito mais atraentes, né? Então hoje, no ecossistema, onde você tem uma faculdade como Exalc, você tem a incubadora que é Exalctech, que permite que esse empreendedor ou esse pesquisador que teve uma ideia defina um modelo de produto, né, ou um produto mínimo viável, chamado MVP, receba aí uma mentoria, comece a campo, emitir nota fiscal, receber feedback do usuário, que essa é a dinâmica de uma startup, né? E formar a equipe, ele poderia eventualmente ir para um coworking ou para uma aceleradora. A aceleradora, geralmente, ela tem um começo, meio e fim. A gente está falando de 4 a 6 meses de período, né? Onde essa startup ela vai ter uma possibilidade de escalar a tecnologia e também de escalar os seus aspectos de soft skills. Então ele vai ter a oportunidade de falar de comunicação, de gestão de pessoas, de valuation, que determina o valor da empresa, pricing, que é precificação e outros aspectos, né? E também ter a oportunidade de receber investimento, né? Algumas das aceleradoras têm com contrapartida o acesso a esse ambiente de aceleração, uma compra de um percentual da empresa, que é o equity. Então, pelo um valor determinado, a startup oferece esse equity, né, com um percentual geralmente de 5% a 10%, né? Num determinado momento ele é estratégico, dependendo da estratégia da empresa, pode fazer falta lá no futuro, quando estiver numa rodada com o investidor, mas são modelos de atuação. E a grande vantagem da aceleração é que o empreendedor ganha esse banho de loja, né? Mas ele tem um período certo para estar ali e depois sobreviver no mercado, né? Então tem uma fase de validação chamada Vale da Morte, que é um período onde a empresa tem que se provar. Tem várias fases de Vale da Morte, onde o produto tem que ser validado, o mercado tem que assimilar o produto, e ele tem que ter uma validação daquilo que ele produziu, tá? Então, se saiu da faculdade, passou numa incubadora, chegou até uma aceleradora, ele pode ir para um ambiente de coworking, onde ele pode cooperar, na verdade ele tem um espaço cooperado para a utilização de facility, então é infraestrutura. Se você não tem uma infraestrutura de escritório, o coworking ele acaba tendo essa utilidade, né? E aí poderia eventualmente ir para um hub. A grande diferença entre o coworking e o hub é que o hub é um coworking, mas que tem como premissa essa conexão. Tá? Então, pode ser um hub de tecnologia agrícola, como pode ser um hub de tecnologias aeroespaciais, ou como pode ser um hub de soluções de impacto social. Então, tem, por exemplo, a Artemisia, hoje em São Paulo, que faz esse tipo de abordagem. Então, o ecossistema de Piracicaba está, de alguma forma, evidente na mídia, e eu acho que principalmente por essa complementariedade, né? Então, a gente tem a Exalc, a Exalctech, o AgTech Garage, o Sebrae, que faz um trabalho de aceleração com startups agrícolas aqui, o Pulse e o PSEG também, que também traz esse olhar aí para o estudante ou para aquele profissional de mercado que conseguiria, de alguma forma, ter o seu potencial empreendedor e uma ideia sendo executada, né? Então, acho que, explicando um pouco já do que está acontecendo aqui na região, é assim que a gente se posiciona. O Novo Câmera vai fazer uma pausinha para a segunda parte da sua aula e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta e fiquem agora com a segunda parte da entrevista. Na sua experiência aqui no Pulse, quais são as habilidades incomuns que você pode identificar das pessoas que passam aqui e quais são, às vezes, as carências das habilidades que vocês trabalham depois com cursos, com educação? E essa é uma boa pergunta, justamente porque a parte de preparar o empreendedor ela é muito importante, porque às vezes os empreendedores eles têm oportunidades de acesso ao mercado e eles deixam de lado características importantes de um líder,
né? Às vezes é um líder nato, mas você saber como se comunicar ao investidor, como se comunicar à sua equipe. A gente está falando de endomarketing, a gestão de pessoas requer administrar talentos e conflitos, né? Aspectos de como você gerir um portfólio de produto com visão de roadmap, o desenvolvimento de longo prazo, aspectos de negociação. Não é todo dia que você consegue ter uma negociação onde você tenha ganhos da forma como você esperava, porque o ganho necessariamente ele é financeiro. Ele pode ser de acesso ao mercado, de acesso a uma grande empresa, acesso a um mentor, ou você também atua como mentor. Então existem alguns workshops, alguns cursos que a gente oferece a esses residentes que justamente passam por todas essas áreas, né? Negociação, marketing digital, gestão de pessoas, pricing, valuation, como lidar com o investidor, como lidar com um comprador na área de suprimentos, né? Como se tornar um melhor empreendedor com as características, a gente fala de soft skills também, né? E aí fica até o convite aí para os estudantes, né? Quem está vendo a gente pelo PCED, no Brasil, no mundão ao fora, né? De não deixar de praticar essas características, porque uma boa ideia não é nada se ela não tiver execução, e execução requer algumas habilidades que você pode adquirir. Esse é um ponto bem interessante. Porque eu acho que a matriz de toda startup, todo projeto, assim, é a criatividade, certo? Eu quero saber, quais são as habilidades que você pode estimular a sua criatividade? Quais são os skills necessários, assim, bases para estar aqui e fazer um projeto? Perfeito. Eu acho que algumas características são inatas, né? Então tem gente que tem mais carisma, tem gente que mais tem um charme na hora de vender o produto, né? Mas criatividade também pode ser praticada, né? Então existem algumas ferramentas, falando um pouco do que pode melhorar essas habilidades, como as metodologias ágeis, né? Então você pode utilizar o Kanban, você pode utilizar o Design Thinking para macrocriação, você pode utilizar o Design Sprint para prototipar uma nova ideia, você tem o Scrum, para um trabalho de equipes multifuncionais com entregas em fases mais rápidas e com visão do que o cliente quer, né? Equipes que têm mais autonomia, são pessoas que têm que ter uma visão holística do que é um modelo de negócio, tem que se colocar no lugar do cliente, então a gente está falando de empatia, tem que saber se comunicar nos diferentes níveis do mercado e dentro da companhia, dentro da sua startup. São pessoas que têm o que a gente chama de empoderamento, né? Você tem autonomia para tomada de decisão, por exemplo, dentro de uma squad. A squad é um time multifuncional e o formato de trabalho tem uma hierarquia muito mais horizontal, né? E acho que a flexibilidade é a capacidade de você se adaptar. Se a gente está falando da grande empresa se adaptar mais rápido, a trajetória de uma startup ela está fadada ao sucesso ou insucesso também pela capacidade que ela tem de se adaptar ou de mudar a trajetória. Existe um termo que é o tal do pivotar, né? Falando que veio do basquete, pelo agro eu acho que fica melhor pela irrigação, né? Pelo pivô de irrigação. Então é perceber que a ideia não está caminhando para como foi determinado, porque o mercado deu feedback, porque você teve uma sensibilidade, mudar rápido, ou também testar pequeno e depois escalar rápido. Você falou no Hub tem vários players, tem tanto o pessoal da startup, tem o pessoal da academia, tem os investidores. Qual que é o cenário atual do Brasil? A academia está preparada, está aberta para esse tipo de iniciativa? Há uma gama de investidores? Como que está o cenário? Perfeito. Num cenário mais maduro, como o mercado americano, o mercado europeu, até mesmo chinês, né? A gente fala o mercado americano como um berço abundante de unicórnios, mas o mercado chinês é o que tem mais unicórnios hoje, inclusive, né? Mas a gente vê características muito presentes, né? Então, geralmente é um grande centro acadêmico, são os empreendedores ao redor, são as grandes empresas dando apoio e também o capital, né? Então, são os investidores. O Brasil ele sempre teve uma característica, até por fatores de economia, de instabilidade econômica, né? A gente fala do hábito do investidor anjo. Aqui, antes, o meu pai, pelo menos nos anos 80, trabalhava no almoço para pagar janta. Então, era muito difícil você ter o hábito de ser um investidor anjo, né? Até mesmo as faculdades que têm os alumnis, né? Não é uma característica da nossa cultura, então, reinvestir em outros estudantes. Então, por que eu estou falando isso? O capital, apesar de aparecer abundante no Brasil, as nossas relações com o mercado de capitais ainda é diferente. O mercado para capital de risco já tem sido uma alternativa melhor do que fundos de renda fixa, né, para algumas pessoas que têm capital, mas como acessar esse capital ainda tem sido uma questão delicada. Eu percebo o seguinte, as faculdades têm uma grade geralmente muito bem estruturada para quesitos técnicos, né? Elas já perceberam que elas precisam estar melhor adaptadas
para que uma pesquisa gere um produto ou uma oportunidade de mercado e não fique na gaveta, ou que fique como referência para futuras pesquisas. Então, o investidor tendo essa demanda, o mercado mais aberto, a faculdade se preparando melhor para determinar o rumo empreendedor de um estudante, ou pelo menos facilitar essa trajetória, faz com que talvez a gente tenha um ecossistema muito mais maduro nos próximos anos. Muito obrigado por nos receber aqui, foi muito bom. Legal, eu que agradeço. Um abraço a todo mundo que está no mundo inteiro. É isso aí. Gente, a gente fica por aqui, continue no Novo Câmera. Estamos de volta com o Novo Câmera. E Casey, você sabe o que é day trading? Não sei, mas o Haroldo vai explicar pra gente. Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta: o que é day trade? Acompanhe com a gente. Esse vídeo é sugestão dos nossos queridos editores desse canal, Raoni e Zerati, então é para vocês, meus queridos. Provavelmente vocês já devem ter ouvido a expressão day trade, mas afinal, o que é isso? Houve um tempo em que as únicas pessoas que operavam efetivamente no mercado de ações estavam ligadas diretamente a instituições financeiras, grandes bancos ou corretoras. No entanto, com o advento da internet, isso ficou para trás e qualquer investidor tem à sua disposição uma corretora online e pode operar no mercado de ações. Por isso, ficou muito comum a discussão e apresentação de algumas operações, dentre elas o day trade. Só para você ter uma ideia de como nós estamos falando de um aumento expressivo deste mercado, os dados da B3 mostram que em 2014 nós tínhamos cerca de 600 investidores que operavam com mini contrato de dólar. Esse número saltou para mais de 15 mil ao final de 2018. Mas o day trade, ele tem uma característica. Ele é uma operação de compra e venda, ou vice-versa, de um ativo no mesmo dia. Portanto, o day trade equivale a operações de curtíssimo prazo, onde a abertura e o fechamento da posição acontece na mesma sessão, ou seja, no mesmo pregão, objetivando extrair o maior lucro possível. Nessa linha, pessoal, as operações de day trade equivalem àquelas que são feitas dentro de um mesmo pregão, onde os day traders realizam operações de compra e venda de ativos, aproveitando-se das oscilações desses ativos dentro de um dia. Em alguns casos, é uma operação que acontece até mesmo em algumas horas ou até mesmo em alguns minutos. Vamos imaginar a seguinte situação para você entender definitivamente a operação de day trade. Imagine que no dia 28 de agosto de 2019, você comprou uma ação da Usiminas, Usim 5, às 10 horas por 7,05. Por outro lado, às 15 horas deste mesmo dia, você vendeu esta ação da Usiminas por 7,65. Nesse exemplo, eu apresentei uma operação de day trade onde nós tivemos um lucro de 60 centavos por ação. Na prática, a operação de day trade pode acontecer em qualquer mercado. No entanto, ela é muito mais comum no mercado de câmbio, o que nós chamamos de Forex, ou no mercado de ações. Você já deve ter percebido que uma característica substancial para que exista a operação de day trade é que a ação ou o ativo que está sendo negociado, tradeado, tem uma característica substancial, que é oscilação, volatilidade, variabilidade, ou seja, eu preciso de um ativo que ao longo do dia ele apresente uma intensa oscilação, pois é esta oscilação que garante a oportunidade da realização do day trade com lucro. O que é importante perceber
é que nos mercados onde nós operamos em day trade, eles precisam ter duas características. A primeira eu já comentei, é trabalhar com ativos ou mercados que tenham intensa oscilação. E a segunda característica é mercados que tenham liquidez. Liquidez, pessoal, eu digo porque isso nos dá a opção de mudar de posição sem alterar o valor das ações, por exemplo. Os métodos de negociação no curto prazo são totalmente diferentes dos métodos utilizados para uma análise de investimento no longo prazo. Por isso que uma operação de day trade é caracterizada como uma operação especulativa. E apesar de especulativas, as operações de day trading utilizam ferramentas e técnicas para capitalizar as ineficiências do mercado no curto prazo. Dentre as estratégias e técnicas, nós podemos apresentar diversas delas e fazer um curso ou vídeos discutindo cada uma delas, seja scalping, médias móveis, tape reading, enfim, nós podemos falar desde alavancagem, padrões de candle, a uma infinidade de técnicas aqui empregadas. O day trade, em síntese, é uma operação utilizada para capitalizar pequenos movimentos de ativos altamente líquidos num único dia. Fica evidente, pessoal, que o day trade não é para todos e envolve uma gama de riscos significativos. Além disso, exige uma compreensão profunda de como os mercados funcionam e como lucrar no curto prazo. Há uma estatística que diz que o índice de mortalidade do trader é alto. De 10 que começam, 7 deixam o mercado em apenas um ano. O principal motivo deles deixarem o mercado é por não controlarem o emocional quando estão perdendo. Uma dupla de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, utilizando dados fornecidos pela CVM, concluiu que é quase impossível para um investidor viver de day trade. A verdade, de acordo com este estudo, é que poucas pessoas conseguem lucrar com operações de day trade. E pior, quanto mais tempo ficam, pioram o seu resultado. Na prática, os grandes resultados não vêm de uma operação de day trade. Por outro lado, vem justamente na identificação de uma tendência e de você se posicionar em relação ao mercado e conseguir aguentar uma posição por um bom período de tempo. Apesar deste cenário, muitas consultorias e até mesmo corretoras têm feito uma série de propagandas a favor da operação de day trade, como se fosse um enriquecimento milagroso de um dia para o outro. Portanto, o objetivo final deste vídeo foi dizer o seguinte: a operação de day trade é arriscada, é desafiadora, requer conhecimento, mas é perfeitamente possível. Isso aí, pessoal. Valeu se você curtiu o nosso vídeo, acompanhe o nosso canal ou o nosso podcast. Valeu! E acabou o programa, mas vocês podem continuar nos acompanhando nas redes sociais @novocâmera. Tem também os nossos geradores de conteúdo, Economicamente e Botão do Excel. E sabe o que está chegando também? O Sim. Dias 13, 14 e 15 de dezembro a gente espera vocês aqui em Piracicaba. Até mais! Tchau, tchau! Eu esqueci. A natureza ama a gente. Tô suando no bigode. O pi. Calma. Fiquem. Não entendi. Pera. 1, 2, 3 e vai. Nossa, ficou muito péssimo. É demais pra mim. Ficou muito ruim, não ficou?